Pegue a palavra de Deus, por favor. Pegue em suas mãos a palavra do nosso Deus. Abre comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Amém? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o poder da intercessão. É interceder tendo a capacidade de ajudar o próximo em nossas orações, súplicas, em nossa busca a Deus para ajudar quem precisa, no sentido espiritual. Romanos capítulo 8, versículo de número 34. Está escrito assim: quem os condenará? Inclusive, Romanos capítulo 8, versículo de número 31 em diante, vai falar acerca que Deus é por nós. Deus está sempre a favor de nós. Continua aí: pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Amém? Então, a palavra está falando que Cristo está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Amém? Então, feche os seus olhos. Senhor, nos abençoa com a sua palavra. Vem com o teu Espírito. Revela aos nossos corações a intenção do Senhor, a intenção do teu Espírito. Que nós, Senhor, venhamos entender a tua palavra. Não só entender, mas praticar. Que nós venhamos desempenhar a tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Que ela, meu Deus, faça dentro de nós uma transformação poderosa. Em nome de Jesus. Assim seja, amém. E graças a Deus, amém? Toma o seu assento, por favor. Fique à vontade. Deus abençoe pela sua vinda hoje aqui na nossa igreja Sabedoria e Fé. Mas vamos começar a entender o que Paulo está falando aqui acerca de Cristo, acerca da qual a sua fé está fundamentada. E ele deixa bem claro que nós não estamos sozinhos nessa guerra, nessa batalha que nós estamos vivendo diariamente. Ele diz que Cristo, que morreu por nós, que está à direita de Deus, está intercedendo por nós. Essa palavra interceder significa o quê? É uma pessoa pedir em súplica ou rogar a Deus em favor de outra pessoa ou pessoas. Então, interceder significa rogar, suplicar. Não é simplesmente só uma oração, mas interceder significa suplicar, rogar incessantemente em favor de uma pessoa ou de várias pessoas. Então, eu quero que você guarde bem isso, que o verdadeiro intercessor procura o bem do próximo. A gente vê pessoas aí, eu estou intercedendo por você. Não é bem assim. Eu estou intercedendo por você, estou buscando por você. Vamos entender o que significa verdadeiramente intercessão para com o próximo ou para com as pessoas, porque no Antigo Testamento nós vamos ver alguns exemplos de intercessão, e foram homens que se colocaram à disposição em pagar o preço. Não é simplesmente só de orar, irmão, estou orando por você, ou ore por mim, não é isso. Que verdadeiramente compra o preço da outra pessoa, que compra mesmo a briga. Intercessão é isso, é você comprar a briga da outra pessoa. Não é brigar não, mas a luta espiritual da outra pessoa e você trazer para você.
Isso é intercessão, interceder. Se nós formos investigar nas Escrituras, começando pelo Antigo Testamento, nós vamos ver que Abraão, ele foi um intercessor. Abraão, ele se colocou em lugar de alguém, intercedendo em favor do seu sobrinho Ló. Porque ele estava numa terra, numa cidade chamada Sodoma e Gomorra, e ali Deus já tinha proferido que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque você conhece muito bem a história. Sodoma e Gomorra foi uma cidade que praticavam orgias, que praticava sodomia, eram ímpias diante de Deus e provocaram a ira de Deus. Então Deus resolve o quê? Trazer o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Só que o sobrinho de Abraão estava lá. Ló estava justamente nessa cidade. E a Bíblia declarava que Ló era um homem justo. Um homem que vivia dentro da justiça de Deus, mas estava dentro de uma cidade que era sodomita, que praticava orgias sexuais, que praticava relações sexuais entre o mesmo sexo. Então, Ló estava nessa cidade e Abraão vai comprar a briga. Por quê? Porque o anjo vem anunciar a destruição. Mas o anjo vem anunciar a destruição e trazer ali aos ouvidos de Abraão essa informação. Então a gente vê aqui que Abraão suplica a Deus. E ele vai justamente suplicar como? Ó Senhor, ele vai interceder, ele vai justamente falar, não é justo que os homens justos daquela cidade seja destruído junto com os ímpios. Essa foi a oração, a intercessão de Abraão diante de Deus. Que os justos, né, os que servem a Deus, homens justos são aqueles que servem a Deus, não fossem destruídos com os ímpios. Então a gente vê claramente aqui Abraão intercedendo pelo justo, ou pelos justos. Ele vai falar, Senhor, mas se tiver 50 homens nessa cidade, 50 homens justos, o Senhor ainda destruiria, não pouparia essa cidade? Não salvaria o justo? Veja comigo lá em Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 23, a gente vê a exposição clara do que aconteceu. Versículo de número 23, e chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Então a intercessão de Abraão era essa, Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Porque isso não é justo. Agora, por que Abraão está fazendo e está falando desse jeito com Deus? Porque ele tinha o quê? Ele tinha bagagem com Deus. Ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma vida que Deus não poderia ocultar de maneira nenhuma coisa a Abraão. Veja comigo no versículo 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Quer dizer, Abraão tinha um relacionamento com Deus. Quem é intercessor, guarda bem isso. Quem se levanta para interceder por alguém, tem que ter uma vida com Deus. Tem que ser conhecido de Deus. Não se coloque para interceder por alguém se você não tem uma vida com Deus. Por quê? Porque você vai comprar a briga da pessoa, você vai se colocar no lugar da pessoa. Então, se você não tiver se posicionado diante de Deus, você que vai sofrer retaliação. Versículo 19. Porque eu o tenho conhecido. Deus está falando o quê? Eu tenho conhecido o meu servo Abraão.
Então eu sei o que ele está falando, eu sei o que ele está pedindo. Que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Abraão vai justamente lá interceder pelo seu sobrinho Ló. E agora, pastor, aonde que está na Bíblia que Ló era uma pessoa justa? Vai comigo em 2 Pedro, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 6. Você que me acompanha pelas redes sociais, abre comigo aí, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 6. Está escrito assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente, ou vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então aqui nós vimos o quê? Que Ló era uma pessoa justa. Então Abraão está intercedendo por uma pessoa justa. Aí a gente vê pessoas aí intercedendo em favor de outras coisas que não tem nada a ver, intercedendo por riqueza, intercedendo por bens materiais, que isso tudo vai ficar aqui na terra. E aonde está a sua intercessão pelos justos, que não podem perecer junto com os ímpios, com os injustos? Quer dizer, você começa a interceder por uma coisa que não tem nada a ver, e deixa justamente de interceder por aquilo que é um propósito de Deus. Então, amados, vimos aqui no primeiro passo que Abraão intercedia pelo justo Ló, e ele ainda vai continuar falando com Deus. Veja comigo lá, volta comigo, em Gênesis capítulo de número 18, veja comigo, Gênesis 18, versículo de número 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentre ou dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que metas ou mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Então, amados, quando você vê um justo passando por alguma situação e que precisa de intercessão, nós somos obrigados a orar. Nós somos obrigados a interceder por essas pessoas que precisam, porque não podem perecer o justo junto com o ímpio. E aqui a gente viu claramente, Deus pouparia por causa do amor dele. Então Deus conhecia Abraão, conhecia o coração dele, sabia quem ele é, e Deus vai poupar Ló de toda aquela situação, porque Abraão vai lá e vai resgatar o seu sobrinho Ló. Outro fato que nos chama muita atenção, que ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver claramente que esse homem,
não só intercedia pelo povo, mas tinha um ministério de intercessão. É um homem que, quando via Israel em apuros, ele colocava até a sua vida em lugar de Israel, para que Deus viesse poupar Israel. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, jejuando 40 dias e 40 noites, para receber as tábuas da lei, para receber os mandamentos do Senhor, para trazer ao povo as leis e as palavras do Senhor, Arão e o povo já estava lá embaixo se corrompendo, pecando contra Deus em seu coração. E qual foi a ideia que eles tiveram? Como Moisés demora muito, como Moisés ele demora a voltar do monte, ou talvez já esteja até morto, porque já está aí chegando a 40 dias e Moisés nem aparece para trazer uma resposta de Deus. Aí Arão e o povo têm uma ideia de fazer o quê? Um bezerro de ouro. Amados, pecando gravemente logo no primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus diante de mim. As leis ainda não tinham nem sido entregue a Israel, mas eles já estavam pecando contra Deus. Então Moisés será este intercessor dos hebreus, porque olhando na ótica da Bíblia, na visão bíblica, quando a gente começa a ler Gênesis, entra em Êxodo, que a gente vê ali o povo sendo liberto do Egito, claramente a gente vê o que? É justo Deus destruir os hebreus, porque eles pecavam claramente contra Deus. Quando não era nessa questão de fazer ali um bezerro de ouro, ou levantar um Deus para adorar, era a questão da murmuração. Quando a gente vê esse episódio aí em Êxodo, capítulo de número 32, abre comigo aí. Nós vamos ver que Moisés também tinha uma vida com Deus. Moisés também, ele tinha uma vida fiel diante de Deus, não só ele, mas toda a sua casa. Veja comigo no versículo de número 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem o que? Corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Então era um povo que estava o que? Corrompido e desviado do caminho do Senhor. No primeiro episódio que a gente viu, Abraão e Ló, Abraão intercedendo pelo justo. Agora nós estamos vendo aqui Moisés intercedendo pelos pecadores, que era o povo hebreu. Eles pecaram contra Deus e pecaram gravemente. Continua comigo. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O que Deus está falando para Moisés? Eu vou te livrar, porque você é um homem justo. Agora, esse povo obstinado, esse povo eu não vou livrar não. Esse povo está pecando contra mim gravemente, Moisés. Olha o que esse povo está fazendo. E o interessante, amado, é que Moisés, ele é muito inteligente. É um homem sábio. A Bíblia fala que Moisés era um homem sábio em toda a ciência do Egito. Um homem que recebeu também a sabedoria de Deus. Ele tinha discernimento espiritual.
como ele vai se chegar a Deus para suplicar por este povo? Ele vai justamente lembrar a Deus as promessas que Deus fez a Israel, aos hebreus. Olha que interessante. E é claro, Deus vai dar ouvido a Moisés. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com Moisés, levantando ele como um grande libertador contra o Egito. Versículo de número 11. Porém Moisés suplicou, intercedeu ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força, com forte mão? Olha que interessante. Moisés começa a falar o quê? Das promessas de Deus para o povo. Começa a falar com Deus acerca das promessas. Versículo de número 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Meu irmão, um homem conseguiu mudar aquilo que Deus já tinha determinado, que já tinha falado. Então Moisés, ele intercede pelos pecadores. Primeiramente a gente viu lá que a intercessão pode ser voltada para uma pessoa justa ou pessoas justas. Podemos interceder pelos justos. É notório isso. Podemos também interceder pelos pecadores, por aqueles que precisam mais do que nós, aqueles que precisam justamente que os seus olhos, a sua vida seja consertada diante de Deus. E a gente vê pessoas orando, intercedendo com coisas que não tem nada a ver, para coisas que não convêm. Continuando nessa trajetória de Moisés com o povo de Israel, nós vamos ver Moisés intercedendo pela sua irmã e pelo seu irmão. Moisés intercedendo por Arão e Miriam, porque falaram mal de Moisés. E eles ficaram o quê? Leprosos, porque eles pecaram contra Deus. Não pecaram contra Moisés, pecaram contra Deus. Às vezes a gente vê as pessoas falando mal da gente, criticando a gente, crucificando a gente, não é? Se voltando contra nós, se voltando contra a nossa vida. Você acha que a gente tem que ficar com raiva da pessoa? Não, a gente tem que interceder pelas pessoas. Moisés tinha uma razão muito grande para se voltar contra Miriam e contra Arão, mas não se voltou, ele fez ao contrário. Ele se coloca na brecha, porque eles pecaram gravemente, e começa a interceder. Amados, é o poder da intercessão. E intercessão nós vimos que não é somente uma oração superficial. Intercessão é uma súplica, é rogar incessantemente diante de Deus. Moisés tinha bagagem, Moisés tinha liberdade, Moisés tinha discernimento para se chegar até Deus e interceder pelo povo. Então veja comigo em Números, capítulo de número 12. Veja aí comigo, por favor, um pouco mais à frente. Capítulo 12, versículo de número 11. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor, Senhor meu, ora não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida.
Aí no versículo 3 vai dizer: clamou, pois, Moisés a quem? Ao Senhor. Às vezes, quando a gente vai se pôr no lugar para orar e interceder por alguém, a gente tem que passar um pouco do limite daquilo que é a nossa oração. Entendeu? Por quê? Porque somente uma oração não vai ser o suficiente. Nós temos que passar da oração para um clamor. A oração, quando passa para um clamor, passa a ser uma intercessão de súplica diante do Senhor. Por isso que Moisés clamou. Você já viu quando uma pessoa clama? Não é? É a mesma coisa que ela está suplicando. Quando a gente vê filme, não é? Que a gente vê filme de polícia e bandido, bandido e polícia. Quando um pega o outro, aí o bandido está ali para matar uma pessoa, aí a pessoa fica de joelho, começa o quê? A clamar, a suplicar pela vida. Você acha que ela está somente assim, não me mata não. Mas não, ela passa do limite. Olha, por favor, olha, não faça isso comigo, eu tenho família, olha, guarda a minha vida, poupa ela. Quer dizer, a pessoa está clamando. Então, meus amigos, olha, nós temos que clamar. Nós temos pessoas dentro da nossa casa, e não são poucas não, são muitas, que ainda nem ouviu falar de Cristo. E essas pessoas já estão subjugadas por Deus para viver um juízo futuro. O que nós temos que fazer? Clamar. Nós temos que suplicar, interceder por essas pessoas. Pastor, mas a minha casa já está cheio de justos, cheio de pessoas que já conhecem a Deus. Amém. Continua intercedendo por esses que já são justos. Mas esses que são pecadores, que ainda não tiveram um encontro com Cristo, que falam mal, que julgam, que perseguem, esses nós temos que suplicar, nós temos que clamar, não podemos desistir. Você viu que Moisés não desistiu do povo. Moisés aqui não está desistindo de Miriam e Arão, de maneira nenhuma. Mas ele vai se chegar até Deus clamando, pois Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Olha que interessante, né? Então Moisés tinha também um ministério de intercessão. O que é ter um ministério de intercessão? É você se colocar na brecha. É você se colocar na brecha em favor da outra pessoa. Por isso que às vezes quando nós estamos orando por uma outra pessoa ou pessoas, nós estamos nos colocando na brecha. E é bom que a gente faça isso, porque Deus nos leva a fazer isso através do Espírito Santo. Então, que hoje, nesta noite, quando Deus te mover a você clamar por uma pessoa, coloque o seu joelho no chão, ou feche os seus olhos, ou incline a sua cabeça, ou faça a sua oração clamando e com súplica, rogando a Deus, porque Deus vai trazer a vitória sobre esta pessoa. Versículo de número 14: e disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias, esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Quer dizer, por causa da desobediência e do pecado de Miriam, ela vai pagar o seu preço, as consequências do pecado dela, mas ela vai ser curada. Ela não poderia ser destruída por Deus? Claro. Por quê, amados? Quem se coloca para interceder por alguém, essa pessoa tem vida com Deus. Quando você se coloca para interceder por alguém, a nossa vida tem que estar posicionada diante de Deus. Por quê? Porque a gente viu aqui que Miriam foi falar mal de Moisés, e Deus falou assim, olha, no versículo de número 8, boca a boca falo com ele, e não falo somente de vista,
ou por figuras. Eu tenho ali um relacionamento com Moisés. Pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aí no versículo 9, expõe que Deus acendeu a ira dele contra Arão e Miriam. E a gente viu, nas duas situações, tanto com a idolatria, como o pecado de Miriam, Moisés intercedendo justamente para que Deus perdoasse e não viesse a trazer juízo contra aqueles que estavam pecando. Continuando ainda no livro de Números, nós vamos ver outra situação que também foi com Moisés, que Israel, quando estava no deserto, queria voltar para o Egito. Reclamaram diante de Deus que queria voltar. Olha, nós tínhamos de tudo no Egito. Tínhamos até sepultura, tínhamos comida, tínhamos como se vestir, tínhamos como se calçar. E Israel estava pecando contra Deus, acendendo a ira do Senhor. Por quê? Porque eles preferiam ficar na escravidão, mas tendo o que comer e o que beber, mas está na escravidão. Mas não era isso que Deus queria para eles. Deus queria te levar eles para uma terra que manasse o quê? Leite e mel. Uma terra deleitosa. Deus tem para nós coisas maravilhosas. Deus tem para a nossa vida coisas que nós nem imaginamos ainda, mas que Ele já preparou para nós. Que já até determinou no mundo espiritual que aconteça na nossa vida. Mas não, o povo hebreu queria voltar para o Egito. Essa era a vontade de Deus? Claro que não. Às vezes Deus está abrindo um caminho tão maravilhoso para a gente passar, mas que esse caminho ainda, por enquanto, é um caminho doloroso, um caminho espinhoso, e a gente está tentando fazer o quê? Olhar para trás. Voltar para aquilo que nós estávamos vivendo. Mas não, Deus estava levando Israel para uma terra que mana leite e mel. E eles começaram o quê? A murmurar. Nós vamos ver aqui, amados, que o pecado da murmuração acende a ira do Senhor. E isso é considerado um pecado diante de Deus. Veja comigo em Números, capítulo de número 14, versículo de número 17. Versículo 17. Está escrito assim: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. O que Moisés está fazendo? Trazendo também à memória aquilo que Deus decretou com a sua boca. Para quê? Para mais uma vez perdoar os pecados de Israel. Por quê? Por causa da visão distorcida de querer voltar para o Egito. E Moisés está intercedendo novamente pelo povo. Versículo 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Olha só, Moisés tinha ou não tinha, vamos dizer assim, no linguajar nosso, tinha ou não tinha moral com Deus? Meu irmão, quem tem moral com Deus,
de se colocar na brecha pela outra pessoa, em favor, interceder e buscar, meu irmão, Deus vai ouvir e vai atender. Ah, pastor, mesmo que a outra pessoa peque, Deus pode dar livramento por causa da nossa oração? Claro que pode. Por quê? Porque você tem crédito com Deus. Quem tem crédito com Deus, pode pedir, pode falar. Por quê? Porque tem um relacionamento e uma comunhão com Deus. Eu me lembro de uma história que uma irmã contou para mim, e isso foi interessante, legal isso que ela contou. Que uma irmã chegou para ela e falou assim: ô pastora, ora por mim, intercede por mim, busca por mim. Por quê, irmã? Porque o meu filho está precisando, meu filho estava doente, está precisando muito. Olha, busca por mim, busca pela cura dele, para que ele seja curado. Só que essa irmã, que era pastora e missionária, tinha uma vida muito corrida, né? Tinha atividade, muita atividade, e acabou esquecendo de orar, interceder, não é? Pela irmã. Tinha esquecido. Às vezes as pessoas não chegam para você e falam assim: poxa, ô fulano, ora aí por mim, pô, intercede por mim que a coisa está feia, olha, intercede. Mas às vezes a gente esquece, a gente é ser humano, nós temos às vezes uma mente que falha, né? Só que um belo dia, essa irmã que pediu oração pelo filho, pela cura, chegou para ela e falou assim, para a missionária: ô missionária, eu quero te agradecer, porque o meu filho foi curado. Olha, agradecer pela intercessão, pela oração, por isso que você fez pelo meu filho. A irmã foi, deu um abraço, amém, Deus abençoe, olha, fico feliz com isso. Só que a missionária, a pastora, foi falar com Deus: Senhor, eu me esqueci de orar lá pelo filho da mulher, né? A minha vida corrida, eu acabei me esquecendo. Aí Deus falou assim: não precisava você orar, e nem clamar, e nem suplicar, nem você interceder, porque eu te conheço, você tem crédito comigo, você tem uma vida justa. Se lembra de Moisés? Boca a boca falo contigo. No versículo de número 7, fala que Moisés e sua casa era fiel ao Senhor. Então, quando a gente tem uma vida correta diante de Deus, uma vida justa, uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Deus, amados, mesmo a gente esquecendo de orar e suplicar por alguém, Deus faz, amado. Deus faz. Deus não faz pelo amor àquela pessoa, somente isso, mas Deus faz por amor a você, o amor que Ele tem por você e pelo relacionamento que vocês têm. Então é interessante a gente ver isso, não é? Nós vamos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59, que Deus, quando Ele olha para Israel, o Senhor viu a gravidade dos pecados de Israel, viu que em Israel não tinha ninguém que intercedesse por eles. Por quê? Porque Israel tinha pecado contra Deus. Israel estava em abominação contra Deus. Só que no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, abre comigo aí, nós vamos ver uma profecia acerca do Messias, que viria justamente para interceder por nós, por cada um de nós. No capítulo 59, versículo 16, está escrito assim: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Olha só, um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Olha aqui para mim,
O que Deus está falando aqui? Que não havia alguém para interceder pelos pecados de Israel. Não havia ninguém. O que Deus resolveu fazer aqui? Estender os seus braços, estender as suas mãos para resgatar Israel. Essa é o teor da profecia aqui de Isaías, que ele estava enviando um intercessor para livrar Israel do seu pecado. Livrar Israel justamente da sua vida pecaminosa. Por isso que o profeta Isaías fala que Deus decide estender o seu próprio quê? Próprio braço. Como assim? Com a vinda do seu Filho, com a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que na Bíblia, Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Quer dizer, Ele veio interceder por nós, por algo que nós não conseguiríamos fazer, que é justamente produzir a nossa própria salvação. Então ele veio justamente interceder ao Pai para trazer salvação para a nossa vida. Quer dizer, eu não falei lá no início que aquele que se coloca para interceder, não é aquele que vai interceder pedindo coisas boas, coisas justas? Foi o que Deus fez enviando o seu Filho, intercedendo por cada um de nós, enviando o seu Filho, para que depois ele, quando voltasse, se colocasse à direita de Deus, para interceder por cada um de nós. Por que, amados? Porque nas nossas fraquezas não conseguiríamos vencer. Por isso que Jesus Cristo está à direita de Deus. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, versículo 34, que foi a nossa leitura principal, veja comigo aí. Romanos 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Cristo está sempre à direita de Deus, vivendo para interceder por nós. Guardem bem isso. Ele vive para interceder por nós. Por quê? Porque nós precisamos da intercessão de Cristo. Porque sem a intercessão dele não conseguimos. Então, Cristo intercede pelo cristão. Não é assim? Intercede por nós. Agora, quem está dentro de nós para interceder? Dentro do cristão, o Espírito Santo. Por isso que no capítulo 8 de Romanos, versículo 26 e 27, vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós, pelo cristão, e o Espírito Santo está dentro de nós, nos ajudando na nossa fraqueza, intercedendo por aquilo que a gente pede a Deus. Então a gente não está sozinho, não é? A gente não está sozinho. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Abre comigo aí, por favor. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 25. O Senhor hoje está te levantando como coluna forte para interceder pelos justos, para interceder pelos pecadores. Por quê? Porque Ele está, através do seu Espírito, dentro de nós, nos dando força para saber interceder. Por isso que no versículo 7, versículo 25, ele diz assim, Hebreus 7, 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Quer dizer, a mesma coisa, ele está sempre pronto para interceder por cada um de nós. Por isso que quando nós precisamos, ele está pronto para interceder por nós. Pastor, existe outro intercessor fora de Cristo? Claro que não. Mas tem o Espírito Santo. Cristo é o próprio Espírito Santo. Então ele faz duas funções, ele intercede pelo cristão e está dentro do cristão fazendo com que ele mesmo interceda. Então quer dizer, não há outro intercessor ou mediador entre Deus e o homem. Cristo é o nosso intercessor. Ele é o maior exemplo de intercessor da sua igreja, do seu povo e dos pecadores. A Bíblia fala lá em 1 João, capítulo 2, que Cristo é o nosso advogado. É Ele que está diante de Deus, advogando, intercedendo, buscando, suplicando em favor da nossa vida. Veja comigo 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador. Podemos dizer um só intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então ele é o que? O nosso intercessor, mediador. Quando você ora a Deus em favor de alguém, Cristo está ali no meio, levando a sua oração até Deus. Interessante, né? Ele é o nosso mediador, intercessor entre nós e Deus. Não há outro. Por isso que a gente vê pessoas aí buscando a outros deuses, buscando a outras entidades, a outras religiões, que as suas orações, ou a sua busca, ou aquilo que está pedindo diante de Deus chega até ele, mas não adianta. Se não for por intermédio de Cristo, que é Ele que intercede por nós, diante do Pai, ao lado do Pai, não é? Não temos só Abraão, não temos só Moisés, não temos só Cristo. Paulo também deu exemplo, e Paulo dá um exemplo muito claro, que não só devemos orar pelos justos, não só devemos orar pelos pecadores, mas nós também devemos orar pela igreja. Amados, quando você se levantar para orar, interceder, buscar, clamar, rogar ao Pai, rogue sim pelos justos, rogue sim pelos pecadores, mas também rogue pela igreja, porque a igreja precisa das intercessões dos santos. A igreja precisa da intercessão. Paulo fazia isso, intercedia pelas igrejas que ele passava, para que as igrejas crescessem no conhecimento de Cristo, para que a igreja continuasse ali a andar dentro de uma conformidade de Cristo, e para que a igreja também recebesse as bênçãos de Deus. Então, olha só, a função de Paulo: interceder pelas igrejas que ele estabeleceu, rogar a Deus para que a igreja crescesse no conhecimento, para que a igreja tivesse um relacionamento com Cristo e para que recebesse as bênçãos do Senhor. Por isso que nós estamos nessa igreja, para que viéssemos a pedir sempre a Deus o quê? Que Ele nos traz conhecimento, para que Ele coloque em nosso coração a conformidade com Cristo, e para que nós recebêssemos a bênção de Deus. Veja comigo em Efésios capítulo 1, versículo 16. Efésios capítulo de número 1. Abre comigo aí. Versículo 16. Está escrito assim: Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças
a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Algumas traduções falam nas minhas intercessões, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais que seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza, do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Amém? O que Paulo está fazendo aqui? Orando pela igreja, suplicando pela igreja, para que eles cresçam em conhecimento, recebam as bênçãos de Deus, e para que eles andem em conformidade com o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver também a igreja do Senhor interceder pela sua liderança, interceder por aqueles que estão ali de frente para a igreja do Senhor. Por quê, amados? Porque Paulo também pedia oração por ele, não é? Paulo orava, mas Paulo também pedia oração, porque ninguém é de ferro, não é? Às vezes eu falo, irmãos, orem por mim. Mas por que Paulo falava assim? Igreja, orem por mim também. Por quê? Para que Deus honrasse a palavra que saísse da boca dele. Para que o evangelho fosse honrado através da boca dele. Não só fosse honrado, para que a pregação da palavra que saísse da boca dele produzisse resultado. Por isso que Paulo pedia, e é claro, para que ele se fortalecesse também diante do Senhor. A sua oração, a igreja quando intercede pela sua liderança, fortalece também a pessoa. Porque a intercessão, amados, a oração que a gente suplica diante de Deus, em favor de alguém, é para fortalecer aquela pessoa diante do Senhor. Veja comigo em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Vai comigo aí um pouco mais à frente. Capítulo 4, versículo 2. Está escrito assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual eu estou também o quê? Preso, para que o manifeste como me convém falar. O que Paulo estava falando aqui? Olha, orem por mim, supliquem por mim, intercedam por mim, para que Deus honre a palavra que saia da minha boca, não é? Por isso que quando o pastor está lá, trazendo a mensagem, pregando na sua igreja, você tem que estar ali intercedendo. O Senhor usa a boca do pastor, do mensageiro, usa a boca da liderança, meu Deus, proteja ele, cobre com teu sangue, não deixa desfalecer, porque o inimigo está ali sempre lançando os dardos inflamados, para fazer confundir a cabeça do pastor, né? Então Paulo está falando, para que a palavra que sair da minha boca, não seja uma palavra pesada, mas uma palavra que manifeste salvação, que manifeste libertação, que manifeste ali a honra do Senhor. Por isso que ele estava pedindo oração para a igreja, para os irmãos. Continua comigo em 2 Tessalonicenses, está um pouco mais à frente. Estou te mostrando como é que é um tipo de intercessão. Que às vezes a pessoa fala, vou interceder pela sua vida. Não sabe
o problema que vai entrar, sabia? Porque oração, a gente ora por todos. Paulo fala, orai por todos. Mas intercessão é uma coisa muito séria. A gente vê pessoas aí entrando para querer tapar a brecha dos outros, sem que a vida dela esteja o quê? Fortalecida no Senhor, forte no Senhor. Uma vida santa diante do Senhor, uma vida ali que esteja alicerçada. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Está escrito: no demais, irmãos, rogai por nós. O que é rogar? Suplicar, clamar, interceder, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. O que Paulo está falando mais uma vez? Para que a palavra que saia da minha boca produza salvação, produza resultado, porque eu sou homem, eu preciso também de proteção espiritual, eu preciso também de quê? De força na hora da pregação, entendeu? Por isso que não são todos que são chamados para interceder. Todos devemos orar, mas nem todos somos chamados a interceder, porque intercessão é uma coisa muito séria. É você se pôr na brecha daquela pessoa. Por isso que a gente tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. Só Ele pode nos ajudar. O Senhor busca intercessores na terra para taparem o muro e ficarem na brecha em favor da sua igreja, em que a sua igreja venha a ter avivamento, para que a sua igreja venha justamente salvar os perdidos, que ela venha crescer espiritualmente. Nós vamos ver que lá em Ezequiel, para a gente finalizar, capítulo 22, é justamente se pôr na brecha. No versículo 28, veja comigo, por favor. Ezequiel, capítulo de número 22, versículo 28, está escrito assim: e os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade, predizendo-lhes mentira e dizendo, assim diz o Senhor Yahvé, sem que o Senhor tivesse o quê? Falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. O que o profeta Ezequiel está falando aqui? Que esses profetas de Israel, que eram responsáveis em interceder, de trazer uma palavra de conserto, de trazer uma palavra de edificação, estavam fazendo justamente ao contrário. Ele não está falando assim somente aos profetas, aos líderes religiosos, aos líderes do povo, aos pastores, aos que estão à frente do rebanho. Olha, vocês estão profetizando coisas em meu nome, sendo que a vida de vocês está toda torta. O seu coração está cheio de vaidade. Estão profetizando e falando em meu nome, só que eu não tenho nada a ver com isso. Estão profetizando vaidade. Aí por isso que no versículo 30 ele vai falar, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra,
para que eu não a destruísse, mas ninguém o achei. Então isso é muito sério. Hoje, qual é a nossa função, nós que somos líderes? Você que é líder, é estar justamente na brecha pelo povo, pela igreja. Mas aí não, por causa da vaidade, por causa da iniquidade, buscando seus próprios interesses, roubando o povo, trazendo aflição, oprimindo os necessitados, falando em nome de Deus, sendo que Deus está falando, eu não tenho falado pela sua boca. A função que vocês têm que fazer é estar na brecha pelo povo, tapando as brechas, e não estão. E olha o que vocês estão fazendo. Totalmente fora do propósito de Deus. Então, por isso que nós não devemos ficar aí intercedendo por coisas materiais. Mas conforme eu te ensinei hoje na palavra, pelos justos, pelos pecadores, pela igreja, a igreja interceder pelas lideranças. Então a gente viu que é para a gente interceder pelos justos, como Abraão fez, interceder pelos pecadores, como Moisés e Jesus fez, interceder pela igreja, como Paulo fez. Todos esses que nós tiramos como exemplo hoje, algum momento a gente viu eles intercedendo por coisas materiais, por uma vida abundante aqui nessa terra? Não. Mas intercedendo pelos justos, pelos pecadores, pela igreja, intercedendo pelas almas. As almas estão perecendo e nós não estamos intercedendo, orando para que Deus volte lá o seu amor para o povo. Nós estamos esquecendo do amor ao próximo. Porque quando nós intercedemos, nós estamos demonstrando o amor para com o próximo. Nós estamos demonstrando o amor pela sua igreja. Amém? Que hoje, nesta noite, com a intensidade dessa palavra, a gente seja despertado para orar por aqueles que precisam. Porque nós estamos vendo justos precisando. Pastor, que isso? Mas não é só os pecadores que precisam de intercessão, de oração. Meu irmão, você que está nessa noite aqui é uma pessoa justa. Minha irmã, você que está nessa noite aqui, você que me ouve, me vê pela internet, você é uma pessoa justa, mas precisa de oração e de intercessão. Porque até os justos precisam. Por quê, amados? É tanta coisa que a gente vê ao nosso redor, não é assim? Que a gente vê na nossa televisão, que a gente vê na nossa vizinhança, no nosso país, que são coisas que nos trazem o que? Até desânimo. Se lembra do justo Jó? O que estava acontecendo? Por causa da vida dissoluta de Sodoma e Gomorra, ele estava justamente desfalecendo. Não é assim quando a gente vê muita coisa, muita injustiça, pai matando filho, mortes, desastres, a vida dissoluta do povo, ao que está ao nosso redor, nós que somos justos, acaba às vezes até desfalecendo. Então ao nosso redor tem pessoas justas precisando de oração. Eu e você, nós precisamos da intercessão do povo. Nós precisamos da intercessão. Amém? Fique de pé, por favor. Ah, pastor, eu estou bem, estou firme, estou forte. Olha, estou com a minha vida posicionada diante de Deus. Então se coloque como um intercessor, como uma intercessora por alguém. Se coloque como um intercessor, uma intercessora. Por quê, amados? Porque a minha e a sua intercessão vai demonstrar o amor, não só para o próximo, mas também pela igreja. Então, amados, para eu encerrar aqui essa palavra, Romanos capítulo 8, versículo 26.
está escrito. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Paulo está falando com quem aqui? Com os irmãos, com os cristãos que estão ali em Roma, precisando de uma palavra. Paulo não está falando com o ímpio, Paulo está falando com os cristãos. Então, todas as vezes que nos faltar força para chegar diante de Deus, para pedir algo através de uma intercessão, ele fala que o Espírito Santo ajudará o cristão dentro dele a interceder junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O que isso nos traz aqui? Que toda pessoa que se coloca para interceder, ela está dentro de uma esfera de percepção espiritual. Às vezes ninguém precisa pedir a você para orar, mas automaticamente o Espírito Santo te faz lembrar daquela pessoa, sabia? Já aconteceu isso com você? Pastor, de repente, dobrei meu joelho, ou fechei os meus olhos, ou comecei a falar com Deus com relação àquela pessoa. Aí daqui a pouco aquela pessoa me liga falando, olha, fulano, ora por mim. E o Espírito Santo já te levou a você orar por aquela pessoa. Isso é o quê? Porque você está dentro de uma esfera de percepção espiritual, você está ligado. Você está tão ligado com Deus, que sua mente já te projetou para interceder por aquela pessoa. Por isso que ele fala, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito Santo que te impeliu, te moveu a você interceder por aquela pessoa. E realmente aquela pessoa estava precisando. Amados, até eu mesmo, quando estava precisando, alguém já me mandou uma mensagem, pastor, orei por você. E eu penso assim, realmente, como eu precisava daquela oração e aquela intercessão naquele momento. Amados, é algo muito gostoso. Continuando, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Paulo está falando com o ímpio aqui? Não. Está falando com aqueles que já são salvos. Ah, pastor, mas não sou eu que estou precisando de intercessão? Claro. Mas quando você se coloca também na brecha para interceder por alguém, o próprio Espírito Santo está trabalhando em favor também da sua vida. Por quê? Porque você é justo. Porque você é correto. Porque você é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Então, amados, através da tua intercessão, ajude uma outra pessoa. Ajude a caminhar junto, a andar na presença do Senhor junto. Não cesse as suas intercessões por ninguém. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Abre o seu coração agora, que eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo que intercede por nós, ele continua nos fortalecendo e nos apresentando diante de Deus por causa das nossas orações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoe, meu Deus, este homem e esta mulher. Abençoe esta pessoa que me acompanha pelas redes sociais. Meu Deus, traga uma força sobrenatural. A força que o Senhor deu para Abraão, a força que o Senhor deu para Moisés, a força que o Senhor deu para Cristo, a força que o Senhor deu para o apóstolo Paulo, esta força de interceder, de buscar e rogar e clamar e suplicar por aqueles que precisam, também seja derramado sobre a nossa vida. Meu Deus, nesta noite queremos esta força sobrenatural, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo rogará por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercederá por nós
com gemidos inexprimíveis. Às vezes, meu Deus, tem pessoas que nos pedem oração. Às vezes o Espírito Santo nos impele a orar por aquela pessoa que talvez é justa, que está passando um momento muito difícil. Então, meu Deus, nos dá força, nos dá capacidade de clamar e buscar diante do Senhor por aquela pessoa. Meu Deus, às vezes são os ímpios, as pessoas que estão na nossa casa, no seio da nossa família, que ainda não recebeu a Cristo, mas que precisa das nossas orações. E às vezes, meu Deus, aquela pessoa ainda não foi tirada da terra por causa das nossas intercessões, por causa das nossas súplicas, por causa do nosso clamor, tem pecado tanto diante do Senhor, provocado tanto a sua ira, mas por causa de nós, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem dado mais uma oportunidade de vida nesta terra. Então continua fazendo-se, que nós sejamos a coluna da nossa casa, que nós sejamos, meu Deus, a coluna de oração e intercessão sobre a nossa casa, porque o Senhor levanta fiéis sobre essa terra, para serem intercessores para um povo tão ímpio, tão pecador, meu Deus. Assim, meu Deus, como o justo Ló o Senhor livrou, como aqueles pecadores que estão lá, meu Deus, na ignorância, também salve eles, meu Deus. Livra eles da morte, alcança com a sua misericórdia. Nós clamamos agora, Senhor, como igreja, o Senhor alcance eles, salve, cura, liberta, assim como Miriam, com a intercessão de Moisés, o Senhor curou, cura também aquela pessoa. Meu Deus, aonde a voz de um fiel agora chegar ao teu trono da tua graça, o Senhor, meu Deus, faça um milagre, o Senhor alcance, cubra com a sua misericórdia. Meu Deus, oramos pela sua igreja, oramos, meu Deus, pelo corpo de Cristo, sara, cura, meu Deus, traz um avivamento, traz um despertamento. Não estamos aqui orando por prosperidade, para que a sua igreja receba muita prosperidade, para que essa pessoa seja rica diante do Senhor, mas nós oramos agora, suplicamos, rogamos, para que a igreja receba cura, para que a igreja receba ali o milagre da multiplicação, que a igreja receba um milagre do avivamento, receba um milagre da salvação, que a igreja esteja alicerçada na tua palavra, longe das heresias, para que quando Cristo voltar, achar uma igreja pura, imaculada, santa, restaurada pela sua palavra. Meu Deus, porque a prosperidade para a sua igreja é uma consequência de uma busca santa, uma busca fiel diante do Senhor. A tua palavra mesmo diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu oro para que a tua igreja esteja tão firmada no Senhor, até a volta de Cristo, para que receba e desfruta da vida eterna. Senhor, cubra a tua igreja com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo, o sangue que purifica de todo pecado. Meu Deus, eu decreto agora, Senhor, todos os milagres para a tua igreja, em nome de Jesus. Assim seja. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir.